dessa mensagem nessa noite é a presença de Deus na minha vida. Aleluia. Eu estava meditando quando Deus estava presente na vida das pessoas, quantas coisas gloriosas aconteciam. Mas quando Deus não estava presente, quantas coisas ruins também aconteciam. E eu estava aqui sentado e me lembrei desse louvor que nós cantamos hoje, a presença de Deus. Esse louvor, o tempo todo ele fala da presença de Deus, né? Sua presença está nesse lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Até mesmo o louvor que as irmãs cantaram nessa noite aqui é um hino convidativo, né? Para que a gente sinta essa presença gloriosa. E Êxodo 33, o versículo de número 14, diz assim, olha só, irmãos, que coisa gostosa de se ler e de se ouvir. 33 e 14. E disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer? Pode tomar assento, glorificando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Poderoso Deus e eterno Pai. Eu não sei os irmãos, Aleluia. mas eu, pastor Jacó, declaro aos irmãos que esse texto é um dos textos mais lindos e mais confortantes da Bíblia. Aleluia, Jesus. Aqui nós encontramos alguém que não é um alguém assim. Nós encontramos um Deus, o único Deus verdadeiro, Deus tremendo e poderoso, dizendo para o ser humano: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Aí me surgiu uma pergunta: se é possível o homem descansar sem a presença de Deus? Às vezes nós nos enganamos achando que nós estamos descansando sem a presença de Deus. Irmãos, eu vivi 17 anos da minha vida lá no mundo tentando descansar sem a presença de Deus. E quanto eu sofri nesse mundo. Eu busquei todos os recursos que um ser humano pode buscar para poder descansar e não achei esse descanso. Cheguei a tirar a minha vida tentando achar um descanso, mas eu não achei. Quando eu vim para Jesus, eu comecei a ler a Bíblia, tentando decifrar alguns mistérios, alguns segredos, e navegando pelas mais de muitas operações de milagres, de conselhos, de conforto, de exortação, que esse Deus maravilhoso tem dado a essas pessoas que buscaram na sua face, que ou pelo menos tentaram buscar, que muitas vezes compreenderam Ele e muitas vezes não compreenderam, mas mesmo assim estava ali para ouvir o que Ele tinha a dizer. E eu comecei a me maravilhar de poder ver o tamanho da grandeza e quanto tempo eu perdi da minha vida. Foram 17 anos perdido tentando achar e buscar essa paz, eu não encontrei. Eu li o versículo 14, mas para os irmãos entender com perfeição por que Deus estava dizendo isso, é preciso então agora nós lermos o que Moisés estava pedindo para Deus. O versículo 12 então diz da seguinte maneira: e Moisés disse ao Senhor, fez o quê? Ele teve que ter uma conversa com Deus. Muitas vezes nós queremos coisas, nós queremos que as coisas aconteçam, mas nós não queremos falar com Ele. Mas quando se trata da presença
presença de Deus, irmãos, é por isso que a nossa estrutura se abala, é por isso que nós queremos nos consumir. Quando existe a presença de Deus, então nós não resistimos, e as lágrimas vêm línguas estranhas, a nossa carne começa a doer, se estremecer, porque a presença de Deus, ela é Aleluia, Jesus. na palavra. Aleluia, Jesus. Então Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos teus olhos. Olha que conversa, mano, que conversa interessante de Moisés. Moisés estava questionando Deus, porque Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, para fazer por aquilo, não é isso? Mas Deus não tinha falado para ele assim: olha, eu vou estar contigo o tempo todo, eu estarei te orientando. Então disse assim: olha, o Senhor disse que achou graça aos meus olhos, que escolheu, que eu sou o homem escolhido por ti, para livrar esse povo. O Senhor já falou muita coisa, mas tem algo que está me encabulando, tem algo que está tirando a minha paz. O Senhor só não disse quem que estará fazendo essa façanha por mim, porque eu sou um ser humano. Como que eu vou tirar? Como que eu vou pegar fazer com esse povo? Quem que o Senhor vai enviar? Então ele disse: e não me fazes saber quem has de enviar comigo. E tu disseste que conheces por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Dizer, o Senhor está me elogiando, está falando que eu sou a pessoa que tem me dado olhada em mim. Agora, pois, se eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Aqui, se vocês não entenderam, Moisés estava intimando Deus, dizendo assim: olha, o Senhor me chamou, falou que eu sou capaz, falou tudo e tal, mas e agora? Eu, sem a tua presença, não sou nada. Isso mexeu com o íntimo de Deus, falou profundamente no coração de Deus, e Deus disse assim: e agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que atenta que esta nação é o teu povo. Aleluia. E o Senhor disse o que para Moisés? Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou explicar uma coisa para os irmãos nesse versículo que talvez vocês não entenderam, mas eu vou explicar para vocês o que eu entendi. Quando eu li isso, a minha presença era contigo para te fazer descansar, mas não era isso que Moisés estava perguntando para Deus. Era isso? Ele estava falando de descanso? Ele estava falando de conquista, de vitória. Ele estava falando de ser vencedor, de como conduzir um povo, de como ser vitorioso. Ele estava falando assim: olha, eu quero saber quem irá comigo para me fazer eu vencer, ultrapassar todas as barreiras. Quem? Aleluia, Jesus. E a resposta de Deus foi essa. Assim como Jesus respondeu para João Batista, não é isso? Uma resposta meio que vazia. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Se Moisés não fosse um homem espiritual, ele ia dizer para Deus assim: Deus, o Senhor não entendeu nada do que eu estou te perguntando, eu não estou querendo descansar, porque eu nem ainda comecei. Não seria isso? Com isso eu quero dizer para o Senhor que eu não estou cansado. Mas Moisés entendeu. Quando Deus disse para ele assim: olha, irá a minha presença contigo para te fazer descansar, aqui Deus está dizendo assim: olha,
batalhas tu vai enfrentar, mas eu estarei ao teu lado para que você descanse uma batalha após outra, para que você seja vitorioso. Aleluia, Jesus. Nessa batalha, nessa luta, nessa incumbência que eu estou te dando, vai ser difícil, mas eu vou fazer você descansar. Aleluia. Aleluia, Jesus. É difícil, eu entendo você, mas eu vou fazer você descansar, porque a minha presença vai estar contigo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Moisés entendeu tão direito o recado de Deus que no versículo 15 ele dá esta resposta para Deus. Olha isso aqui, meninos. Então ele disse: Moisés, isso Moisés falando, se a tua presença não fores conosco, não nos faças subir. Aleluia. É, meu Deus. Pois você é forte, Pai. Glória a Deus. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. O que Moisés estava dizendo para Deus? Assim, olha, não me iluda, não me enganes, não me faça sair daqui sem a tua presença, porque se eu sair daqui sem a tua presença, certamente eu serei derrotado e esse povo será envergonhado. Então não me faça subir se a tua presença. Glória a Deus. Deus. É, poderoso Deus. Glória a Deus. A presença de Deus, ela faz descansar, porque ela faz você triunfar. A Glória a presença de Deus. Deus, ela te dá coragem, ela te dá força e ânimo para você enfrentar os maiores gigantes. Verdade, Jesus. Aleluia. Lembra de Davi? Os irmãos de Davi, batalhadores, guerreiros, estavam lá diante daquele grande exército, se cagando nas calças de medo. O rei, acostumado com grandes batalhas, estava lá amedrontado dentro do seu palácio, dizendo assim: não tem um, a gente não tem um que consiga enfrentar esse Golias. E lá no meio do pasto estava Davi, franzininho, diz a Bíblia, ruivo, de aspecto inferior, pastoreando. E olha como é que Deus trabalha, irmãos. A presença de Deus já era na vida de Davi, e Deus toca no coração do seu pai e fala assim: vai levar um lanche para os teus irmãos, porque certamente eles estão na batalha e estão com fome. Aleluia. E Davi pega aquele lanche e vai levar. Só que quando ele chega lá, ele encontra um exército formado, mas todo mundo tremendo na base. E ele coça a cabeça, procura os seus irmãos e fala: o que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo? Qual que é o B.O. aqui? Os irmãos: o que você está fazendo aqui? Meu pai mandou trazer lanche para vocês, mas o que está pegando? Eu estou vendo aí, entendeu? Parece que não, é que ele está diante do B.O., você tem que ir para cá, você nem entende isso. Mas que B.O. que é esse? Olha lá, ó, tá vendo? Os filisteus. Dá para você ver nitidamente que tem um homem lá que tem mais de 3 metros de altura. Ele está afrontando o exército do Deus vivo aqui e não tem ninguém. Mas como assim não tem ninguém? Oxi, como que não tem ninguém? O que é a pessoa que tem a presença de Deus? Aleluia, Jesus. Tinha braço forte, perna forte, mas não tinha presença de Deus. Davi não tinha presença, não tinha braço forte, não tinha perna forte, mas tinha a presença de Deus. Glória a Deus.
E ele saiu dele de pé e falou assim: ó, manda falar pro rei que aqui tem um que enfrenta esse Aleluia, Jesus. E as pessoas correram e falaram: achamos um. Achamos um que enfrenta. E o rei ficou todo animado. Quem que é esse soldado destemido que vai fazer isso por nós? Encarar a morte por nós? Aí, isso aqui tá. Os soldados temeram na base e falaram: então, rei, o negócio é o seguinte: ele não é um soldado. Como assim não é um soldado? Ele é um pastor de ovelha, mas ele garante que derrota. Aleluia, Jesus. Ele garante que derrota o Golias. Nem me traz esse homem que é melhor se eu ouvir. Que ele está insistindo, é melhor se eu ouvir. Traz esse homem que vai. E Davi chegou lá na presença. Ô rei, as orações. Fala, meu filho, o que você pretende? Não é que eu pretendo, eu vou derrotar esse circunciso. É inadmissível que qualquer um que seja afronte o Deus de Israel e saia assim impune. Eu vou derrotar. Mas você já guerreou alguma vez? Não. Já lutou, batalhou, tem experiência, sabe atirar o arco de flecha? Não, mas o arco de flecha não, mas eu tiro. Isso aqui eu sou bom. Aleluia. Você não vai enfrentar um gambá, você não vai enfrentar uma raposa. Abraçou o Davi e falou assim: olha, estou feliz que você está se oferecendo, mas você vai envergonhar a gente, porque você não tem experiência de luta, você não sabe como é que é. Aquele homem é experiente, ele tem mais de 3 metros de altura, já derrotou muitos, pessoas treinadas, já derrotou muitos reis. Rei, o senhor me permite contar um caos para o senhor? O senhor talvez o senhor não sabe? Fala, já que você está aqui, né? Então, uma vez eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai e veio um leão. E daí? Eu vou mostrar para o senhor o que eu fiz. O leão veio, eu me posicionei, quando ele pulou, eu, na boca do leão, rasguei o leão. Nossa, minhas mãos, velho. O rei sentiu um arrepio na coluna. Aleluia. Da mesma sorte veio um urso, querendo devorar as ovelhas do meu pai. Eu encarei o urso e matei ele com as minhas próprias mãos. O que será esse incircunciso filisteu nas minhas mãos? Aleluia, glória a Deus. Você sabe que corajou o rei? Ele falou assim: bom, um urso e um leão, que o Senhor Deus seja contigo, vai lá. Ele saiu e falou: pera lá, vem cá. Assim, você vai assim? Assim como? Sem nenhuma armadura? Deus vai comigo. A presença. Aleluia, Jesus. Então vem cá, deixa eu te colocar a minha armadura. Olha só o meu privilégio. Vou te dar a minha armadura e você vai com a minha armadura. Imagina Saul, um homem forte, colocou a armadura em Davi. Como é que ficou, irmãos? Professor Rei, o negócio é o seguinte: tira esse negócio de mim. Eu não preciso disso. De tudo que eu preciso, eu já tenho. É, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo. A presença de Deus tira o medo. Santo é o teu nome, Jesus. Tinha um louvor com o meu cunhado, Vladimir, ele cantava muito no começo. E eu amava ver ele cantando, que era assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus ensina a não temer. Aleluia, Jesus. A presença de Deus, ela tira o Glória a medo. Deus. Um monte de gente com medo. E quando o Senhor Davi soube que Davi estava com o rei e que ia enfrentar, falou: meu Deus, meu pai vai. O que Davi, fica de vocês aí,
Se vocês têm medo, deixa eu fazer aquilo que vocês não conseguem fazer. Aleluia, Jesus. Deus é comigo. Imagina, irmãos, que Davi não teve nenhuma dúvida. Ele começou a caminhar e alguém olhou, o rei das Sírias olhou. O que é aquilo lá? Aí manda uma mensagem para o rei falando assim: acredite se quiser, esse aí é o homem de guerra deles. Caiu na gargalhada e falou assim: meu Deus do céu, Israel já teve coisa melhor. Mas fala lá para o Golias, vamos ver o que ele vai achar. O Golias, o seu homem é aquilo lá. O Golias olhou: ô Pirralho, você está vindo matar uma barata? O que você está vindo matar? Você vem me desafiar? Eu vou te esmagar com a minha mão. Davi não se intimidou não. Falou assim: rapaz, não tem medo de altura não. Aleluia, Jesus. Você está vindo me enfrentar com escudo, varapaus e tudo quanto é tipo de armamento, acreditando na sua força? Eu estou indo até você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele vai me dar a tua cabeça hoje nas Aleluia, vidas. glória a Deus. É presença de Deus. É presença de Deus. E aquele homem não sabia que a presença de Deus fazia o fraco se ficar forte. O desfecho dessa história vocês sabem. Golias não sabia o quão forte era a presença de Deus na vida de Davi. Glória a Deus. E Davi conseguiu jogar aquele Golias no chão. Muitos historiadores dizem que a possibilidade de Davi derrubar o Golias com uma pedra era zero. Mas quando existe Deus no meio, não existe estatística nem probabilidade. Jesus. Porque a eficiência de Deus em atingir o inimigo, a matemática para a probabilidade de erro é zero. Aleluia. Deus nunca erra. Glória. E foi o que aconteceu. E aquele gigante veio ao chão e todo mundo começou a exaltar aquele pequenino homem, porque a presença de Deus era na vida. Aleluia, Jesus. Aí eu comecei a buscar homens com presença de Deus na Bíblia. E aí me deparei, claro, não tinha como não parar nele, né? Elias. Que presença de Deus na vida de Elias. Aleluia, Jesus. Você imagina você lá, 400 profetas, só assim, doidinho, para te enfiar a lança e te rasgar inteirinho. Você fala assim: peraí, calma aí, vocês vão conseguir fazer isso comigo, mas primeiro vamos fazer um desafio aqui. Porque eu falo que Deus, Jeová é Deus, e vocês falam que Baal. Mas vamos fazer o seguinte: se esse Baal aí que vocês estão falando é Deus de verdade, a gente vai fazer um altar aqui, vai encher de água, colocar os holocaustos e vai clamar o nome de cada um do seu Deus. Você vai clamar o nome de Baal, eu vou clamar o nome do meu Deus. Aquele Deus que quer responder com fogo e consumir a água e consumir o holocausto, esse é Deus de verdade, fechou? Aí então, esse um é vitorioso e o outro é derrotado. Ele pode então matar e fazer o que quiser. O pessoal era tão confiante em Baal que aceitou, nem sabia a enrascada que ele estava entrando, porque não conhecia a presença de Deus. Aleluia. E aceitaram. Glória. Enquanto isso, irmãos, a presença de Deus na vida de Elias era tão grande que ele começou a fazer as unhas mesmo. E ouvindo, levantar os olhos assim. E o pessoal: Baal, excelentíssimo Baal, desce fogo agora, Baal. E Elias: gente, vocês não estão clamando baixo, não? Talvez ele está dormindo e com certeza vai despertar. E as horas foram passando e Elias começou
começou a zombar. Olha, pode ser que ele esteja viajando, mas ele não está. E os pessoal já estavam se retalhando, sangue saindo. Aí chegou uma certa hora que eles falaram assim: para com essa palhaçada aí. E o altar já estava tudo quebrado de novo. E eles começaram a reparar o altar aqui. Depois de reparar no altar, pouca foi a conversa, diz a Bíblia. Elias olhou para o céu e falou assim: Deus, mostra para essa gente aí que o Senhor não é mau. Desça fogo agora e consuma esse holocausto. Aleluia. Diz a Bíblia que abriu uma janela no céu, desceu uma labareda de fogo como um raio, consumiu todo aquele holocausto e bebeu toda a água que estava lá. Aleluia, Glória a Deus, Jesus. aleluia. E o povo, esse é Deus. Mas então, qual que é o nosso trapo? Então agora você precisa todo mundo. Todo mundo foi morto ali. E Elias, glória, isso é a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Mas se eu deixar que a presença de Deus se afaste de mim, eu vou ser um Sansão na vida. Sansão tinha a presença de Deus por causa do pacto, da promessa. Não faça isso, a minha presença será com esse menino. Não é isso? E aí, todo o tempo, Sansão esnobou, zombou, brincou, até o momento que ele fez com que a presença de Deus saísse da vida dele. É, meu Deus. E quando saiu, literalmente, irmãos, o que aconteceu com Sansão acontece espiritualmente conosco. Primeira coisa que aconteceu com Sansão, ficou sem força. A pessoa fica sem força, desanimado, não tem coragem de fazer nada. Logo em seguida que ficou sem força, ele ficou preso. O inimigo te prende em muitas coisas, faz você ficar vulnerável, fraco, sem condições de fazer nada, e depois, em seguida, tirou-lhe a visão. É por isso que tem muita gente que não consegue chegar aqui em igreja, coisa nenhuma. Não me fale de igreja. É, meu Deus. Sansão ficou sem visão. E agora as pessoas zombavam de Sansão. Agora as pessoas riam de Sansão. Até um dia que Sansão parou e disse assim: Deus, até agora eu fui envergonhado. Eu errei, brinquei com a tua palavra e fiz com que a tua presença se afastasse de mim. Mas que oração é essa, né, irmãos? Ser comigo mais uma vez, eu te peço, só mais uma vez. Faça eu me vingar desses filisteus só esta vez. Depois o Senhor faz comigo o que o Senhor quiser, mas só essa vez ser comigo. Deus fala: Sansão, a minha presença é contigo, mas essa vez. Então, se a tua presença é comigo, isso quer dizer que eu tenho a força? Deus falou: isso aí. O que você quer fazer? Alguém que está me ouvindo aqui, por favor, me leve até as colunas central do templo, por favor. Colocou lá, irmão, assim, todo mundo começou a ir de Sansão, porque sabia que Sansão não tinha mais força. E Sansão disse assim: olha, hoje, para que vocês saibam que Deus é Deus, hoje Deus vai destruir todos vocês pelas minhas mãos. Com a força que Deus deu a ele, ele fez com que aquele templo viesse abaixo, inclusive ele, a última vez. Porque quando você tem a presença de Deus, não existe inimigo, não existe força do mal que consegue te dominar, que consegue te prender. As cadeias vão abaixo. Elias, por causa de uma fala, você sabia que o inimigo, irmãos, ele é tão astuto que ele tenta tirar a presença de Deus, porque ele sabe que enquanto a presença de Deus é na sua vida, ele não tem como chegar perto de você. Mas se ele fizer com que
você fica com medo e a presença de Deus sai da sua vida, aí então Ele elimina a tua vida e você se torna fraco. E Elias agora fugiu com medo e a presença de Deus se retirou dele. E agora ele vai lá para um lugar deserto e acha que lá está seguro, vai descansar. Mas como descansar sem a presença de Deus? Lembra no começo da mensagem que eu disse? Como que a pessoa consegue descansar sem a presença de Deus? Ele estava só dormindo, porém não descansando. Os irmãos já sabem de toda a história. Deus manda um anjo e fala assim: come e bebe, porque você tem uma longa caminhada. Ele comeu e bebeu, porém ainda não estava com a presença de Deus. E pela segunda vez Deus fala com ele e alimenta ele, dá pão e água. Aleluia, O Jesus. desfecho vocês já sabem também. Eu estou mostrando para os irmãos que a presença de Deus, ela é fundamental na minha vida. Aleluia, Porque se Jesus. eu canto e eu não sinto a presença de Deus, o meu canto é vazio. Jesus. Se eu oro e a presença de Deus não é comigo, a minha oração é vazia e eu não consigo ter palavras para conjecturar com Deus. Aleluia. E o que fazer? Agora à tarde estava eu e a minha esposa ali, e ela sentada na cama, com uma pasta de louvores, aqueles louvores antigos, e ela começou a louvar os pedacinhos e falou assim: como a gente sentia a presença de Deus nesses hinos antigos. E começou a cantar. E eu estava ali meditando um pouco nessa palavra, de costa para ela, e sentindo o impacto. E ela cantava um pedacinho: olha esse louvor aqui, olha esse. E hoje nós não queremos mais cantar esses louvores que tocava a alma. Por que a presença de Deus hoje não está nos louvores atuais? Porque eles não falam, não dignificam Aleluia. que Ele é de direito, que é o Criador, mas significam a criatura. Falam muito da criatura e não do Criador. Aí a presença de Deus vai ficando longe. Olha o que nós cantamos hoje, como é que nós sentimos a presença de Deus? Aleluia, Jesus. E como é gostoso você ver alguém louvando e sentindo a presença de Deus, sentindo a carne estremecer, porque a presença de Deus, ela faz com que a gente sente uma emoção, algo diferente que não é deste mundo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. A presença de Deus. Foi a presença de Deus que fez com que o apóstolo Paulo desistisse de toda aquela valentia que ele tinha. Diz a Bíblia que ele estava muito valente, querendo matar, já tinha matado muitos crentes, e naquele dia ele insistiu com Pilatos, com outros: estou com sede de vingança, entendeu? Não destruir, se você me dá autoridade para me cruzar a fronteira, eu vou acabar com esses discípulos aí de citar Jesus. Só me dá autoridade para isso. Assinaram uma carta e falou: vai. E ele saiu. Só que nesse trajeto, o Senhor disse assim: olha, hoje eu vou mostrar para Paulo o que é a minha presença. Mas primeiro eu vou tirar-lhe a visão, vou derrubar no chão, e aí depois eu vou ter uma conversa com ele. E Paulo estava naquela certeza, naquela alegria: eu sou o cara que vou mostrar o quão poderoso eu sou. Poderoso mesmo. E quase chegando em Damasco, o Senhor derruba ele no chão. Um grande clarão. Pá! Ele caiu no chão. Quando ele caiu, a poeira levantou. E ele tentou abrir os olhos, mas não tinha mais visão. Porque muitas vezes, para você ouvir o que Deus tinha falado, se você estiver enxergando, você não quer ver o que Deus quer te mostrar. Mas ouvir é mais fácil. E Paulo agora no chão, querendo caçar sua espada, não sabia onde ele tinha caído e nem onde estava o seu cavalo.
repente, ele escuta uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Como ele não conhecia quem era Deus, ele fez a seguinte pergunta: quem que é você? Achando ser mais um ser humano. Quem que é você? Por que está falando comigo assim? E o Senhor fez ele sentir, dizendo assim: olha, Aleluia. sou Jesus, Aleluia. a quem tu me persegue. Glória. Porque perseguindo os meus, você está me perseguindo, Paulo. Mas dura coisa para ti é perseguir os meus filhos, porque você vai estar batalhando contra um maquilhão. E eu não quero que você seja estraçalhado, Paulo. Eu estou dando a oportunidade hoje de você sentir a minha presença para você fazer o que eu preciso que você faça. Aleluia, Jesus. Estraçalhou Paulo, e Paulo disse: olha o que eu tenho que fazer. É poderoso. Aleluia. Porque até hoje eu Glória a fui Deus. rebelde. É Deus. Glória a Deus. Mas agora eu sinto a tua presença. O que eu devo fazer? E o Senhor fique tranquilo que vai Glória. dar tudo certo. Aleluia. Santo é o Senhor. É o Senhor. E quando Deus ordenou alguém para tomar conta de Aleluia. Paulo, Glória a as Deus. pessoas temiam porque sabiam que era uma pessoa. Deus foi matador de crente. Aleluia. A pessoa fala assim: Aleluia. Aleluia. ele é o novo. Glória a Deus. Ora para que ele tenha visão. E agora? E aí? Quando ele vê? E quando orou para aquele homem, os olhos dele abriu, ele disse: irmãos, meus irmãos, quero dizer para vocês que eu nunca tinha sentido o que eu senti na minha vida. A presença desse Jesus que vocês servem, que agora também eu Glória a sinto. Deus. Glória a Deus. Então a paz do Senhor, porque a presença de Deus, eu já disse para os irmãos que ela dá força, ela encoraja. Contei a história de Davi para que os irmãos entendessem que a presença de Deus, ela dá coragem, Aleluia, Jesus. ela dá força, deu coragem, deu força para Davi vencer. Ela deu coragem para Elias enfrentar, para Paulo fazer a grande obra que Paulo fez. Ela deu coragem para Moisés enfrentar todas as dificuldades que Glória a enfrentou Deus. Santo é o e Senhor. ser vitorioso. Aleluia. Maravilha, Deus. Santo é o teu nome. Sabe de uma coisa, irmãos? Entre todas as coisas que Deus fez com a sua presença, foi Ele revelar para aquele Senhor chamado João as coisas que estavam para acontecer, mostrando todo o seu império, todo o seu poder, dizendo assim: olha, eu sou o Alfa, Aleluia. eu sou o princípio e o fim. É, Jesus. E quem quiser ser coroado tem que ouvir o que o Espírito diz nos seus ouvidos. Aleluia. Ser forte e fiel até o fim, e eu vou dar a coroa da vida. Glória a Deus. E hoje, eu e você, nós estamos aqui, porque essa presença, ela nos encoraja, nos dá força para continuarmos fazendo essa batalha, Glória a fazendo essa Deus. obra. Vamos aplaudir Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Primeiro aos Coríntios, Aleluia.